Bom, chegou mais uma vez, né? Marcos A se convida. Hoje eu trouxe duas pessoas, né? Que vocês vão perceber que pela idade delas poderiam ser minhas filhas, então eu posso ser o tutor, né? Tem uma delas que eu até brinco que é minha filha adotiva, já que meus filhos não quiseram seguir a carreira. Eu coloquei ela como na parte da herança, e ela é advogada, já está com todas as provas para isso. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de startup, gestão, compliance. Então eu trouxe duas pessoas aí para auxiliar essa questão, né? Elas falam muito de empreendedorismo, essas coisas todas, e eu gostaria que elas apresentassem. Mas antes delas começarem, eu fui fazer, né, uma busca, né, na vida profissional delas, e vamos ver o que essas meninas já fizeram aqui. Então, vamos começar. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar com a Maria Eugênia Fácil, né? Especialista em gestão financeira, em custos e resultados pela FGV, economista pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Trabalha com mindset de inovação e desdobramentos, eu acho isso maravilhoso, por isso que eu vou perguntar muitas coisas sobre isso para ela. Já está há 2 anos, né? É Community Leader, Teacher Stars, olha que só que maravilha, e atuante apaixonada no ecossistema de inovação. Então, ela está em Santa Catarina, né, gente? Então, é um foco para isso. Mas, eu fui buscar, né? Olha só, tem a Busy, que é a empresa dela, né? Aqui é uma tela só do site, né? Chegue onde nunca imaginou chegar. Olha que maravilha, né? Depois eu vou perguntar para ela como que eu faço isso, que às vezes eu tenho dúvida. Né? Eu imaginando como chegar nessas coisas, mas um dia eu vou chegar, eu tenho esperança disso. Aqui eu trouxe algumas das atuações, ela vai falar um pouco sobre essas questões também, né? Tá vendo? Eu vi que nós temos clientes em comuns, o Senac, né? Que eu já fiz alguns trabalhos para eles lá também. Olha só, né? Prefeitura de Sorocaba, eu fiquei olhando, falei assim, Prefeitura de Sorocaba, eu fui professor da Uniso lá em Sorocaba, mas depois eu vou perguntar para ela, né? E aí, olha só, eu comecei a procurar, né? Maria Eugênia, gestão financeira em startup. Isso é maravilhoso. E aí eu busquei aqui, né? Deixa eu ver, Mentorial Walk, olha que coisa só, mentoring, né? Global Mentoring Walk, né? Maria Eugênia, sentada no banco, dando orientação para as pessoas ao ar livre. Depois eu vou perguntar para ela se ela lembra. Deixa eu... Eu achei, estou falando que eu achei. Aí aqui, achei aqui o Summit 2019, aí aqui a revolução por meio do caos, né? Eu me senti tocado com isso, que o pessoal fala que eu sou mensageiro do caos, né? Então, imagina como que eu vou perguntar isso para ela agora, né? Então, tem essas questões aqui de inovação, startup, isso é para isso que ela foi convidada, né? E aí, tocando nesse assunto, aí eu trouxe isso aqui também, né? Workshop Liderança e Gestão, outubro de 2016. Faz tempo que ela está falando sobre isso, né? E olha só como que eu fiz pesquisa, viu, Maria Eugênia? Você não viu nada, né? E a nossa outra convidada quase não coube aqui o currículo dela. Meu Deus! E aí eu fui buscar uma foto dela, né? Numa oportunidade. E ela foi participar do evento, daqui a pouco eu fui lá no meio do pessoal, falei assim, ó, só para te avisar, no meu painel de compliance você vai ter que subir. E ela falou assim, sério, vamos que vamos. O que nós vamos falar? Não importa, nós vamos dominar o negócio. Então eu trouxe uma foto dela só para relembrar, né? A Roberta é graduada em Direito, especialista em Direito Empresarial, né? Recuperação judicial, falência, Deus é Pai, né? Administradora judicial, olha lá, tem certificação de anticompliance, ela é auditora líder das normas ISO 1937001, né? Coordenadora de comissão, vice-presidente de ética. Eu vou te falar, né? O currículo dela... Eu quase não faço nada na minha vida, eu estou constatando aqui. Aí eu olhei aqui os negócios e falei assim, rapaz, aí eu quase dei mais destaque no coautora da obra Compliance como implementar. Mas acho que não há necessidade, né? Eu também acho que não. O pessoal já viu, já sabe que está lá, né? E aí, para quem não conhece, aqui é o site do Estúdio Estratégia, né? É justamente a empresa da Roberta. Ela tem histórias maravilhosas sobre como foi empreender isso, depois a gente vai perguntar para ela.
Tem uma coisa que eu adoro lá, e eu tenho acompanhado, recebo e-mails, porque eu já me cadastrei, eu oriento todo mundo a se cadastrar, é receber os e-mails dos e-books, né? E é interessante que essa semana eu escrevi um artigo para uma revista falando sobre gestão de risco, e eu fiz uma referência a esse guia prático de gestão de crise, viu, dona Roberta? Boa, Tá? que chique, muito obrigada. Quando você tem assunto, você tem que incluir, né? Então, aqui tem os e-books, tem vários e-books sobre materiais maravilhosos para quem quer entender de como fazer as questões. Aí eu fui buscando algumas coisas, olha lá. Ela está lá no Grupo Verde Gaia, né? Ela tem alguns vídeos, tem treinamentos no Grupo Verde Gaia. Aqui eu não tenho problema de vaidade, tá? Eu não tenho problema de falar de ninguém, porque eu penso que não existe concorrência, existe espaço para todo mundo trabalhar, né? Então, tem aqui. Isso aqui eu tive que trazer, porque, gente, foi um dos maiores eventos que eu já participei na minha vida. Eu posso falar isso, nós falamos isso na gravação com o Neifer, nós falamos isso com a Renata Baião, todo mundo que participou desse evento, né, amou de paixão, foi fantástico, foi maravilhoso. Eu já participei de vários eventos, mas esse evento eu vou dizer para vocês que foi assim, deu suporte para aquilo que eu estou fazendo correto e me trouxe insights para a minha vida, tá? Então, gente, quando tiver o próximo, dessa vez eu vou, mas nem que seja clandestino, vou dar um jeito de Passar a pandemia, né, por enquanto. deixa passar essa loucura, senão não tem graça. Aí, olha só, eu fui achar algumas coisinhas, né, que nós fizemos participamos de um painel, né, Exato. em Criciúma, né, foi Verdade. sensacional, né, nós dois lá, fizemos lá, depois tivemos autografar livros, foi um momento muito bom, né, também, que a gente esteve junto. E aí eu fui buscar umas coisinhas aqui, Roberto, sabe? No evento, na Câmara. Do compliance do Legislativo, na Câmara. Tivemos na Câmara, dia 18 de outubro de 2019, né? Olha só, né? E olha O que lançamento da Trevisan. Trevisan, olha só, que dupla. Hã? E o pessoal, quem é essa menina? Porque minha filha. A minha filha, pronto. A gente tem história, hein? Tem. Eu já falei. No arquivo confidencial, assim. Eu tenho passado, estou vivendo o presente e sabe Deus o meu futuro. Por isso que eu vou querer conversar com a Maria Eugênia para saber como eu chego lá. Olha só, né? Gente palestrando para o pessoal para explicar o porquê do livro, né? E olha só. Edson. Exatamente, eu fui achar essa foto. A gente estava falando com ele ainda antes. Eu estava falando com ele ainda há pouco. Exatamente, que vai ter um webinar, né, uma live para o pessoal da FECONTESC, não é isso? Isso. Daqui a pouco você fala sobre isso também, né? Então, gente, isso aqui é um pouquinho, porque se eu fosse trazer tudo dessas meninas, isso aqui deveria ser uma apresentação de 4 horas, e aí elas seriam só meia hora para poder falar. Então, aqui, o principal é isso. Agradeço as duas pela oportunidade. Maria Eugênia, se apresenta para o povo, Maria Eugênia. Fala quem é Maria Eugênia, o que faz, de onde veio, o que como come. Se reproduz. Falo. Eu vou poupá-los dessa parte, ok? Então, olá, gente. Me chamo Maria Eugênia. Eu tenho a Bise hoje, como o Assi mostrou. E antes de tudo, quero agradecer vocês dois, esse momento tão honroso, né, de estar aqui com vocês, essas figuras, essa dupla Batman e Robin, do compliance e gestão de risco aí. Para mim, realmente é uma honra estar aqui e confesso que me deixa até um pouco nervoso. Relaxa. Então, vamos falar de mim aí rapidamente, né? O Assi já apresentou bastante, mas hoje eu tenho a Bise, inclusive a gente está passando por um rebranding, né? O site vai mudar toda a identidade, e a Bise, ela justamente ajuda, né, as empresas na transformação digital, no tratamento de dados e automatização desses indicadores, né, para ter uma gestão ágil aí na tomada de decisão. E a minha formação, ela é em Economia e Finanças pela GV, e agora eu estou cursando Inovação pela Católica de Santa Catarina,
para entender justamente mais ainda, né, esse mindset, esse novo mundo, essa nova forma de acontecer os negócios. E sou mentora, adoro ser mentora de startup, de eventos, de hackathon, adoro essa provocação de negócios. Eu e a Roberta sempre conversamos e temos esse pensamento, né, muito provocativo, né, já para tirar a pessoa da zona de conforto e ver até onde ela vai, né, e sempre tem uma ultrapassagem de limite aí. Isso é muito bom, muito grandioso para os negócios, né? E é isso, gente. Eu sou isso, eu sou essa. Muito bom. Agora nós vamos para nossa segunda convidada de hoje, né? E assim, para hoje é a primeira vez, mas a gente já está já há algum tempo participando já de eventos, de vez em quando eu coloco elas numas enroscadas, tal, mas faz parte do show, né? É Afinal, verdade. se apresenta aí, Roberta. Bom, boa tarde. Estamos gravando no período da tarde, as pessoas vão assistir horário aleatório. Eu tô falando tanto ao vivo que eu acabei de me dar conta que eu não precisava ter dado boa tarde, né? Porque não é como se a pessoa fosse assistir boa tarde, mas tá tudo certo. Agradecer o professor, a gente realmente tem sinergia, já tem um trabalho desenvolvido juntos. E até por conta disso, para a gente evitar o que a Mae e para mim é Mae, ela sabe disso, que a Maria Eugênia me escuta falar muito sobre o chantilly, né, e ficar fazendo mais do mesmo. Eu usei do meu lobby positivo com o professor Assi para sugerir que a gente trouxesse outros ingredientes para as nossas conversas, até para que a audiência que é acostumada a ver a gente conversar, o professor e eu, consiga construir sinapses diferentes. Acho que esse processo é bem enriquecedor. Bom, como o professor já cuidou de mostrar, ele teve algumas coisas que mudaram no currículo, ele deu uma mudada já daquela última versão, mas meu nome é Roberta, eu sou advogada por formação, sou lead assessor para sistemas de gestão de compliance e prevenção a suborno, venho de uma formação jurídica com histórico de atuação corporativa. Inclusive a atuação, né, o interesse por auditoria e investigação a fraudes veio da vivência do direito falimentar, porque muitas organizações elas vêm à bancarrota no país, não só porque, como eu falo, né, não só porque o BlackBerry se tornou obsoleto em frente ao iPhone, mas porque o conflito de interesses, mais do que agentes externos de mercado, a gente consegue perceber que muitas vezes o conflito de interesses, o processo de tomada de decisão, as irregularidades é que acabam comprometendo a sustentabilidade das organizações. E como eu era a ponte entre o poder econômico e o poder institucional, que é o poder judiciário, eu tinha que ter certeza de que eu estava pleiteando a recuperação, o direito de moratória, né, de reposicionamento de uma organização pautada em dois pilares, né, o que eu chamo de bidente, o bidente da conformidade e o bidente da viabilidade, né. Então, eu sempre, nesse sentido, atuei com contadores, com administradores, porque a gente tinha que trabalhar o surgimento dos negócios, e aí, a depender do estudo econômico-financeiro que era feito pelos consultores especialistas, eu tinha que ser a porta-voz para o poder institucional. E nesse viés, muitas irregularidades, por vezes, vinham à tona. Algumas investigações ou auditorias vinham a pedido de credores. E nesse contexto, foi que eu comecei, então, há anos atrás, a me preocupar com compliance, conformidade, e como isso sempre acabou vetorizando o sucesso dos processos recuperacionais, embora a gente saiba que eles são morosos, mas o fato de você mostrar boa-fé e integridade sempre foi um facilitador em termos de negociação com os credores e aprovação e homologação de planos. Então, venho desse histórico, depois, com essa vivência com a apuração de fraudes e irregularidades, gostei muito da auditoria, me tornei auditora interna e depois evoluí pokémonicamente para auditora líder de sistemas de gestão. E desde então trabalho quase que exclusivamente com isso, respiro sistemas de integridade
e mecanismos de governança corporativa. Então, é nesse viés que quando eu e a Maria Eugênia conversamos, a gente consegue conjugar, fazer uma confluência de entendimentos e fazer uma bagunça que geralmente é muito demorada, né, Maria? A gente fica 2, 3, 4 horas em conversas e sempre construindo, destruindo e construindo, destruindo para construir. É sobre isso, professor. Que bom. Não, eu fico feliz porque assim, né? Vocês começam a falar as coisas assim, eu começo a falar assim, meu Deus do céu, eu preciso me atualizar, senão não vou conseguir acompanhar a velocidade dessas meninas, né? Essas meninas são muito, né? Muito velozes, mas faz parte do show. Mas assim, como nós estamos, o nosso quadro chama-se Startup, Gestão e Compliance. Maria Eugênia, seguinte, por que que as startups têm tanto problema com gestão? Pergunta de R$1 milhão, hein? Opa! Não, eu falo que é a pergunta de 1 milhão de ienes, que aí você converte vai valer alguns centavos. Você não pode acabar com o dinheiro da pessoa. Opa, tá mudo. Abre o microfone. Isso, agora sim. E justamente essa foi o meu start, né, de quando eu saí do mundo corporativo, porque eu tenho 15 anos de corporativo tradicional, gestão pesada mesmo, pesada no sentido de robusta, né? E daí eu olhava aquele mundo lá fora de startup e eu falava assim, gente, como é possível isso, né? Nossa, é muito mágico isso, é muito, né? Por que que isso dá certo e por que que essas grandes organizações estão demorando a enxergar isso, enfim, todo esse questionamento. E aí eu comecei a observar, fazem 2 anos, esse mercado de startup e como eles fazem gestão e como eles estão se mostrando aí no mercado. E antes de falar do problema de gestão, vamos falar de como eles fazem, né? Então, a startup, ela é basicamente uma instituição humana que trabalha numa grande ideia e trabalha em cima dessa ideia para que ela se transforme em uma empresa, né? Em uma empresa viável e com todas as características de empresa que a gente conhece. Beleza. Normalmente, como é uma instituição humana, basicamente, e voltada à tecnologia, porque a ideia da startup é escalar, né, esse resultado. E para escalar o resultado de forma rápida, que é o conceito dela, ela minimamente utiliza de tecnologia para isso. Então, o modelo de negócio ele tem que ser fácil para ser repetido e escalado. Então, basicamente, não pode ser uma coisa muito customizada, né? De cada cliente, um tipo, um jeito. Então, basicamente é isso. Então, a startup, ela começa muitas vezes com pessoas que já trabalham, já têm o seu emprego, e nas horas começam a trabalhar em cima daquela ideia, tá? Começa a trabalhar em cima daquela ideia. A startup, ela trabalha com pensamento de Lean Startup, que a gente chama, né? Então, o Lean Startup, que tem até um livro do Eric Ries, baratíssimo, e que eu recomendo a todos passarem a ler, porque é uma leitura bem rápida, mas é justamente a ideia de um programador, ele é desenvolvedor, engenheiro, e ele passa a questionar por que por tantos meses e tanto dinheiro envolvido nos projetos, milhões muitas vezes, os desenvolvedores passam meses fazendo as funcionalidades ali, o sistema, né, para apresentar para o mercado. Beleza, aí é aprovado depois de meses, milhões gastos, e aí se joga no mercado essa solução e se percebe que o mercado não utiliza. Por algum motivo ele não utiliza. E aí onde o Eric começa a se questionar isso e perceber que a mentalidade de startup, ela inverte isso. Primeiro ela vai no mercado, minimamente ela faz uma solução, o MVP que a gente chama, né, mínimo produto viável, com as funcionalidades básicas, muitas vezes até feio a interface, vai no mercado, pergunta, questiona ali o usuário, volta e vai indo e voltando. Tá? Essa é a mentalidade Lean Startup, onde você formula a hipótese, mede,
a hipótese, ou seja, vai a mercado, mede e aprende com isso. É a aprendizagem validada, que é o grande valor de uma startup. É o quanto a startup aprendeu no processo. E essa mentalidade a startup traz, então. Beleza, então a gente já tem a definição de startup, que é uma instituição humanizada, ali não tem CNPJ inicialmente, vamos dizer, né? Trabalho com ideação, tem esse mindset de ir a mercado, sempre validar a informação. Já uma empresa tradicional não tem isso, muitas vezes. E como eles são pautados em tecnologia, a equipe, basicamente, ali, 2 pessoas, muitas vezes é um desenvolvedor, é alguém muito técnico. E um pouco menos entendido de gestão, porque o foco inicial, o ponto inicial de uma startup é o produto, é a solução ali. Então, vejam que mais ou menos já começa por aí, né? Então, nós 3 aqui vamos se juntar, eu e o Assi somos desenvolvedores, a Roberta minimamente é uma designer, que vai fazer ali a interface, alguma coisa assim, vai fazer as entrevistas com o usuário, e assim a gente vai desenvolvendo o produto, indo a mercado e voltando e falando e participando de programas de fomento, que muitas vezes tem editais, né, de fomento, e a gente vai para captar dinheiro. Veja que, de repente, a gente até já conseguiu a ideia, já conseguiu colocar a solução no mercado, e ninguém aqui está preocupado com gestão, né? Muitas vezes aqui ninguém está preocupado com o contrato, não deu tempo da gente botar isso em contrato, mas a gente se conhece já de anos e está dando certo e vamos lá. E aí, de repente, a gente contrata mais uma pessoa, porque precisa agora replicar a solução, beleza? E agora, de repente, vem um fundo de investimento se interessar em mim e, meu Deus, gente, a gente não tem nem contrato. Então chama lá o advogado. Então, assim, a coisa começa numa velocidade. E o advogado é caro, então aborta o advogado, vamos fazer na unha. Aborta, faz aqui. Já peguei um no Google aqui, gente. Eu já peguei um no Google aqui. Já peguei um modelo no Google, beleza? E veja, às vezes a ideia é super. Já conseguiu o fit com o mercado, né? Resolve um problema que, é problema, é doído, tem tudo para ser uma grande empresa, vamos dizer assim, minimamente, falando em venda, né, em produto, mas faltou toda aquela base, né? Faltou a base da conversa dos sócios, do alinhamento de expectativa, faltou aí um alinhamento de cultura, né? Tipo, Roberta, quem que a gente quer no nosso time? O que a gente quer fazer no mundo com essa solução? Ou melhor, com esse problema? Sim. Que problema é esse que a gente vai resolver? Porque também outra coisa que a gente fala quando mentora é que muita gente se apaixona pela ideia, né? E a ideia é não pode falar palavrão, mas a ideia é uma M. A ideia é uma M. E daí o fundador, não, porque essa ideia eu já patentei. Gente, calma. Então, assim, outra vertente da nova modelagem de negócio, vamos dizer assim, é você se apaixonar pelo problema. E o problema tem que ser latente. Então, assim, agora emendando, né, Rô? Eu vou emendando, depois a gente volta. E o Covid, ele deixou isso muito explícito, tanto para as grandes empresas que não aplicavam a governança, não aplicavam o missão, visão, valores, não aplicavam isso no seu dia a dia, ou seja, houve fuga de funcionário, houve fornecedor que, ou então está na plaquinha de valores, respeito, né? Não sei o que, os fornecedores, stakeholders, não sei o que. Aí chega agora, começa a enrolar fornecedor, começa a passar fornecedor para trás, começa a passar até cliente para trás, enfim, tipo, tá um senso de sobrevivência muito forte agora. Então, o Covid veio também para as empresas grandes trazer isso à tona e também mais para a startup, que antes não dava bola para isso nos estágios iniciais,
E eu falo isso porque chega um momento ali de maturidade da startup que ela precisa ter isso, que são os investimentos maiores. E conheço casos até hoje de caras investidos, caras que estão lá no Endeavor, lá no Scale Up, no programa, e o CEO não sabe nem o que é EBITDA, sabe? Isso existe também, tá? Então, tudo isso veio com o Covid. E quando a Roberta fala do chantilizento, isso também veio agora, e eu vejo que é um momento muito rico, tanto das empresas grandes quanto das startups, de junção desses mundos, né? O que antes era muito separado e muito clássico, assim, ó, ou tu é tradicional ou tu é startup. Cara, agora as startups estão tendo que entender com as tradicionais. Gente, como que é fluxo de caixa aí? Peraí, olha só, gente, olha só. Como é que vocês fazem o planejamento estratégico aí? Aquele de manual mesmo, aquele lá. Ah, tá, é assim, beleza. E as grandes tendo que aprender com as startups essa velocidade gigantesca de mudança. Só que, claro, está sendo desafiador para os dois lados, né? Eugênia. Eu vou. Posso remar na fala da Maria Eugênia antes de você. Toca o barco. Vocês que mandam. Eu ia chamar você, mas você já vai entrar, então tranquilo, não tem problema. Eu vou entrar. Porque, assim, isso é uma coisa que a gente fala muito, eu e a Maê. Assim, complementando a fala dela, a questão da ideia gera vários reflexos. Primeiro, né, na questão da gestão. Existe a coisa de achar que a ideia salva o negócio, que a ideia é o grande valor do negócio, e que a ideia é tão única e tão especial que talvez por isso também nem precise se preocupar tanto com proteção, com o lado jurídico, porque assim é algo que teoricamente é muito exclusivo, é muito especial, e aí então não seria o caso. Isso gera um ego muito grande, e daí você vê na startup a gestão do dono e não a gestão colaborativa, tá? E a gestão do dono é uma mazela das empresas que carecem de governança, a governança, gestão de dono não é governança. Então, o cara que vem com a ideia, ele costuma se sentir muito empoderado na hora da tomada de decisão, e isso acaba gerando conflito, isso acaba gerando esvaziamento, o cara sai, vai fazer com outra pessoa, desiste, isso afasta investidor, porque quando você começa a perceber que tem conflito interno, o investidor não quer entrar, então essa questão da ideia é realmente um ponto que também, no meu entendimento, prejudica a gestão. A questão da pandemia, que a Maê muito bem colocou, acho que mexe com as startups e mexe com os velhos negócios, e eles têm a aprender de forma integrada, e eu gosto demais quando a Maê faz esse input, porque, assim, as startups, elas tendem a achar que o velho mundo não é volátil, não é interessante, não é surpreendente, não muda a vida das pessoas, e que, assim, então também não quero mais trabalhar numa organização de velho modelo, nem que eu tenha que quebrar 500 vezes, eu vou empreender, porque eu preciso estar engajado em um propósito, e aí vem aquela mentalidade que eu brinco com a Marjane, que é a mentalidade da Poneilândia, né? Que é a mentalidade da chuva de chantilly, dos pôneis alados, e que tudo é muito lindo, maravilhoso e possível, né? Então, só que, na verdade, o que acontece nessa história? Eu acho que a pandemia realmente escancara isso. Ao mesmo tempo em que o pessoal do velho modelo está se sentindo cobrado para inovar, então o pessoal tem um transatlântico e ele tem que ter uma velocidade gigante para fazer a curva, mudar a rota, porque senão ele vai bater no iceberg, que é a crise, e ele vai morrer. Então, assim, essa velocidade, os jovens, os centennials, os millennials, né, como a gente costuma falar nos nossos brainstorms, eles têm a ensinar, mas, por outro lado, como o mercado está escasso em decorrência da pandemia, os mais novos também têm que entender com os transatlânticos que se você não tiver um negócio sólido,
minimamente seguro, que induza, que seja indutor de confiabilidade, de transparência, de escalabilidade, de projeção, você não vai ter investimento, porque o investimento ele vai estar restrito, ele vai estar mais seleto. Então, a startup ela também tem que se repensar. Então, não é um momento de uma via única. Eu entendo que há uma dualidade, tem que haver aí uma reciprocidade, e esse bem bolado, se as partes interessadas conseguirem tirar bom proveito disso, pode ser que todo mundo saia melhor no final. Mas, do contrário, de alguma forma, ou em cima de um jet ski, ou dentro de um Titanic, há grandes probabilidades de morte aí, como prognóstico. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu tô me sentindo na CNN, quando a gente divide a tela em 3 aqui, né? Porque até eu também. Eu falei, nossa, só ficou chique, né? Tá todo mundo aqui na tela. Maria Eugênia, vou fazer um comentário para as duas. A Roberta participou. Nós participamos, logo no começo da pandemia, no webinar do IBGC, que era sobre startup e gestão de risco, lembra? Era. A gente falando com um cara que era um cara que ele era um criador de startups, estava lá nos Estados Unidos, tal, e a gente falando sobre a questão da gestão de risco. Que quando você foi falando da gestão aí, quando você chegou na Covid, né? Foi a hora que eu cheguei e falei assim, vou perguntar isso para a Roberta, mas a Roberta já emendou, falei, então toca o barco que aqui o show é com vocês. Porque isso é uma coisa interessante, que a gestão de risco, ela serve para todo mundo, as pessoas não entenderam, né? Porque eu achei engraçado, falei, não, porque uma startup tem que ter caixa para 24 meses. Eu falei, oi? Como? Tem empresa que não tinha caixa para 60 dias, tá aí, né? Vendendo o almoço para comer o jantar, e agora não consegue vender o almoço, não vem o jantar. Imagina o cara com essa ideia maravilhosa, todo esse processo, nesse momento que está todo mundo, né, tirou o pé do acelerador e está com os 2 pés no breque, né? Tem gente que está com os 2 pés no breque. E aí, como a gente falar um pouco disso para as pessoas, que não é só uma ideia, ele tem que ter toda uma conjuntura de entendimento de gestão, de regras, tecnologia, né? Imagina, até aproveitando esse ensejo, Lei Geral de Proteção de Dados, como que o cara faz sem, né? Porque as ideias são maravilhosas, né? Então, precisa saber como colocar isso, né? E qual que é o teu mercado para isso. Perguntando para as duas essa questão da gestão de risco também, no caso das startups, eles se preocupam muito com isso ou eles se despertam quando a coisa começa a dar o solavanco? Vejo que a gente justamente está nesse momento. Lembra quando eu falei do conceito de startup, que inicialmente é uma instituição humana, e justamente por ela ser uma instituição humana, se esse humano não tiver uma visão macro do negócio, e isso eu falo quando eu faço o workshop de finanças para startup, muitas coisas que a gente fala ali é modelagem financeira, né? Projeção ali de valores de 1 ano e meio e traz para o valor presente. Só que se o fundador, enfim, quem for responder pela startup não tiver esse esclarecimento, de fato ele vai ser engolido pelo mercado. Ou ele vai ser engolido como está sendo engolido agora, de ter que fechar o seu negócio, acabou, fechou, deu errado, deu ruim. Ou ele vai ser engolido por um fundo. Então, se ele não se colocar, não se empoderar nesse sentido, se colocar à frente do negócio, defender de unhas e dentes o seu negócio, e isso eu estou falando em números, dados e inteligência do negócio, não é só a solução, a ideia, a solução, o problema. Não, é defender em números, em dados, em fatos, em mercado. Ele vai ser engolido pelo mercado. Então, o que eu vejo é que a gente, como conhecedores, vamos dizer assim, de mundo old school e novo mundo, e a gente tem essa visão macro já como consultores, a gente tem que ajudar, sei lá, a evangelizar esse povo. Evangelizar mesmo, a gente fala, né? Evangelizar a ponto do nosso ecossistema amadurecer. Hoje ele é maduro de um certo ponto de maturidade de startup para frente, mas a gente tem que amadurecer a cabeça desse pessoal desde o começo.
Desde o early stage, desde a ideia. Já matando a ideia. Ó, a tua ideia, ó, é aqui, ó. Qual é o teu problema? É isso que a gente faz. Em mentoria, é isso. É faca na bota, é sangue no olho. Não Opa! vem para mim com coisa lúdica. Não vem para mim com... Tem gente Pôneis! Não, ai, pelo amor de Deus. Tinha uma propaganda do carro. O cara abriu o motor, era os pôneis malditos. É sobre isso, cara. Não vem me dizer. Eu quero aqui o show me the money, cara. O show me the money, ele tem que estar embasado justamente em valores, gestão, o perfil ali, governança, compliance, como é que funciona, regra de negócio, como é isso, entende? O investidor, ele não vai querer saber muito da sua solução, ele vai querer saber mercado. Boa. Ele vai querer saber assim, ó, botei R$1, quanto vai me vir? Retorno. Quanto vai me vir? Enquanto a gente estiver vivendo em capitalismo, minha gente, é show me the money. É isso, é sobre isso. E isso só te dá um embasamento forte quando tu trabalha com inteligência de mercado, que é análise de dados, ali, Big Data, mobile, social, e toda a parte de gestão de risco, compliance, enfim. Fala, Roberta, se me deixar falando, eu fico. Não, a questão é a seguinte, eu tenho duas perguntas para fazer para a Maria Eugênia, que na verdade são bolas redondas para ela cortar, porque estão muito alinhadas com a conversa aqui. A primeira é a seguinte, dentro do que você estava falando, que tem que vir desde a mentoria, né, a orientação, a gente percebe que eventos de startup weekend, meetup, hackathons, tararaus, essas coisas, bootcamps antes de startup weekends, esses eventos, eles têm muito essa coisa que eu falo da Poneilândia, que eu penso assim, nossa... São os meus, cara. Tá, mas assim, você é exceção. É o seguinte, tem a coisa do pantufa, os mentores, eu sei que você é técnica, mas tem muito mentor que é do oba-oba, você sabe disso, que é o cara que até tem conhecimento, mas ele entra naquele rolê da ideia, da festa, da pantufa, do chopp, que tudo é lindo, que tudo vai dar certo, vai com a ideia. O que você vê de desafios do novo mundo para os mentores, eu diria até que uma ressignificação. Qual que vai ser o script agora que vai ressignificar os mentores para que eles consigam fazer a entrega necessária para ensinar esse pessoal das startups a seguir, a entrar nas cadeias do mercado, a jogar a regra do jogo do mercado. E aí, essa é a primeira bola. E a segunda bola, que eu sei que você também anota, como eu aí, porque a gente pouco se conhece. E a segunda bola é a seguinte, quando a gente fala, eu e o professor Assi, de compliance, gestão de risco para startup e outros especialistas, isso fica parecendo meio chovendo molhado, porque como a gente trabalha na área, quem escuta pode ficar achando que a gente fala isso por não conhecer novos negócios e por tentar engessar esses novos negócios. Mas, na verdade, tem muito essa questão que você falou do investidor. Aí eu te faço a pergunta, né? Saindo, então, estamos pensando com a linguagem de mercado. Quem tem o ouro dita as regras, né? Essa é a regra de ouro do capitalismo. Você diria que dentro desse script novo dos mentores, essa questão das regras de mercado, expectativas, conformidade, transparência, confiabilidade, responsabilidade, saem do discurso do velho mundo e entram para o script dos mentores ou não? Ou entra mitigado? Qual é a tua percepção? Vamos falar, então, dos mentores primeiro, tá? O mentor... Eu tenho, na minha trajetória aí eu acho que são 8 ou 9 Startup Weekends. 2 eu organizei e o último, em especial, eu procurei escolher 10 mentores a dedo, assim. A dedo. E
Mas tem gente que organiza e escolhe o mentor, o showman, né? Escolhe showman, escolhe a bonitinha que tá desfilando aí, que tá, né, no ecossistema descoladíssima, enfim. E de novo eu vou trazer a questão do mercado vai engolir. O mercado vai engolir tanto esses mentores quanto essa galera que fica achando que é sobre isso, né? É sobre ideia, é sobre mudar mundo, é sobre, vamos fazer uma solução para que vai conscientizar a gente. Pelo amor de Deus, se precisasse conscientizar, não tinha nesse evento aqui. O último evento eu fui obrigada a falar isso para umas cinco startups. Senhor querido, se fosse fácil, a gente não estava aqui fazendo um hackathon para isso, gente. Vamos, estamos com pouca hora, vamos já pensando em outra coisa. Então, assim, ó, o mentor, ele quase que precisa falar isso. O mentor precisa falar. E, assim, o mentor, ele só vai falar se ele tiver conhecimento de causa. E isso, muitas vezes, quem vai falar vai ser um cara old school. Muitas vezes. Muitas vezes vai ser um cara old school, um cara que já tomou eu não posso falar, né? O meu vocabulário aqui, eu tô me sentindo tolhida nessa live. Eu não vou nem comentar, eu também tô me contendo fortemente. Então, assim, ó, eu vejo assim que vamos considerar, sim, essas pessoas de sucesso de startups que passaram aí, porque é uma jornada... Meu Deus, que realmente eu tenho, até eu mapeei hoje nas pesquisas aqui 20 pontos de risco de startup matriz e realmente, cara, a caminhada, muita gente old school não entenderia essa caminhada ali. Mas eu vejo assim, ó, e Covid trouxe isso também, cara. Vamos considerar esses caras massa, de startup, e muitas vezes são duros, têm uma fama de gestão, vamos dizer assim, sabe? Trabalhar lá, nossa, é pesado. Mas olha o resultado que o cara tem, entende? Tudo bem, tem que ajustar ali alguma coisa ou outra. Mas vamos considerar também, e principalmente, mentores old school, eu falo porque eu me incluo, e que é esse cara que vai dar o tapa na tua cara porque tu tá merecendo e precisa agilizar. Pô, startup não é uma coisa para ser rápido, errar rápido. Olha que maravilha, tu já tá errando me falando isso. E eu já tô falando para ti o seguinte, esquece isso. Olha que rápido foi. É tu nem viu. Se você é old school, eu sou Matusalém school, é isso? Quer dizer, então? Tá louco? Pelo amor de Deus, segura aí. Não, você agora que me acabou comigo aqui, não, pelo amor de Deus. Cara, então assim, ó, o que as pessoas, a Poneilândia, né, que é legal, eu tenho também um monte de foto com um microfone na mão. Nossa, isso é muito legal. Eu quero uma foto com microfone na mão, né, falando ali. Então tem muita gente assim, que é tido como mentor e é adorado, enfim, só que daí chega na hora de uma mentoria mesmo, que é para ser mentor, enfim, passa a mão na cabeça do cara, né, diz que tá tudo bem, e não sei, eu acho Virginia, deixa eu só fazer um comentário aqui, que vocês fizeram esse comentário aqui, agora vamos botar o nosso modelo CNN aqui, que é melhor, né? Ficou bacana aqui, né? Daqui a pouco vocês vão cobrar royalties, porque nós estamos fazendo o modelo. A diferença é que aqui ninguém vai pedir apelo para sair na discussão, porque aqui nós estamos na mesma conversão. Eu dou aula de fundamentos de finança, tá? Fundamentos de finanças no MBA. E aí eu vou contar esse caso para vocês, até para que vocês possam, né? Eu estava falando sobre orçamento, falei sobre contabilidade, sobre tributário, ciclo financeiro, falei sobre planejamento, risco operacional. E aí, eram só 4 aulas. Então, gente, era um MBA de gestão de projetos, eu tinha que falar sobre fundamentos de finanças. Então, você pega os principais pontos para isso. E foi engraçado, porque comecei a falar isso na terceira aula. No fim da terceira aula, um aluno olhou para mim assim, ó.
olhei para ele, o que foi? Não está passando bem? Falei, não, professor. Se eu tivesse tido essa aula com o senhor, há uns 3 anos atrás, eu não tinha quebrado. Que eu montei uma startup e ela quebrou por falta disso tudo que o senhor me falou agora. Isso porque eu não falei nem de compliance, eu estava falando só de questão contábil, financeira e tributário, tá? Eu não entrei nem no mérito, porque se eu entrasse em compliance lá, aí o povo tranca a disciplina e sai fora, porque você vai querer pôr regra no negócio. Então, isso que você está me falando me lembra sobre essa questão que as pessoas, pelo menos, precisam entender o mínimo para poder fazer isso. Porque tudo isso tem um custo, né? Tem que ter um suporte, tem que saber para quem perguntar. Porque é legal a gente sair fazendo as ideias, mas você tem todo um processo que o nosso modelo de negócio ainda determina, né? Ainda mais se você vai prestar serviço para alguém, o cara te manda um ranking para ser fornecedor dele, né? Que já teve que... se eu fizer tudo isso aqui, eu não vou ter ganho. E aí, né? Como mostrar isso para eles, né? Mostrando para eles assim, ideia, gestão e processo. Como fazer isso? Por favor, vocês que já estão vocês estão participando desses eventos aí das Poneilândia, do Chantilly. Eu não posso, no Chantilly eu não posso, que a diabetes não me permite, né? Mas o resto eu estou tentando entender como que funciona. Conta um pouquinho para a gente, vai. Arro. Pode falar, Maia, depois eu remo. Fala eu remo depois. Vai tranquilo, que a Roberta já está dentro do barco. Ela só botou o remo no colo e você vai remando sozinha agora. Até emendando com o que a Rô perguntou, a segunda pergunta da Rô sobre ali o investidor, né? Quem tem ouro dita as regras. E veja que temos 2 ouros nessa situação. A gente tem o ouro, a grana do investidor, e do outro lado a gente tem o ouro, que é a solução, a startup, o negócio das pessoas ali, né? O negócio do cara. E isso eu pude comprovar no workshop de finanças lá em São Paulo, se foi no Parque Tecnológico lá de Sorocaba, que tem uma parte da prefeitura ali junto, né? E tinha 30 startups. Então, esse é o ouro deles, de eles saberem desde o início, desde a ideia, concepçãozinha inicial, né, o que como é o preço, como se faz o preço, como se mede o preço, como se ajusta esse preço, o que é custo, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é despesa, como que vai isso no teu modelo de negócio. Então, assim, minimamente é a consciência dos fundadores, seja ele dev, seja ele designer, e tem startups que buscam fora CEOs. E tudo bem, sabe? E tudo bem. Daí faz ali o vesting com o CEO, enfim, né? E depois incorpora ele. Mas, de fato, isso é muito importante. Muito, muito. E até eu quero ouvir da Roberta. Então, eu respondi você, Rô, sobre o ouro, dita as regras, e quando esses caras, mesmo em early stage, conhecem suas regras, seus números, seus dados, o ouro é deles, cara. Quando o investidor chega, eu quero não sei quantos % da tua startup, ele vai dizer, não, peraí, não é bem assim. Eu tenho isso de custo, isso de receita, uma expectativa de X crescimento, e eu só meu desenho aqui permite te dar X%, né? Por tantos mil. É isso. É quase um Shark Tank, né? Mas esse Shark Tank aí é meio furado, mas Sim. ok. Tudo bem, por isso que você entendeu, velho? Quase, gostaria de frisar. Ele usou a analogia como um recurso didático para a pessoa que está agora assistindo e que pode estar tentando entender o que a gente está falando. Okay. Assim, algo que quem nunca participou de uma situação dessa, nunca viu pitch, nunca, né? Olha lá, o Shark Tank é um começo, vai. Depois a gente mostra que é pônei e volta para a realidade. É justamente isso, é empoderar esse fundador, esses caras das startups, para virar o foco, para dizer, não, olha, a gente conhece, tá aqui, a regra aqui, ó, é nossa. E é sobre isso. E devolve para o investidor, sabe? E
E assim, e aí na linha do que você estava falando, né? Do ouro do investidor, né? As duas vertentes do ouro, né? As duas trilhas, os caminhos do ouro, o ouro do investidor e o ouro da startup. Eu acho que o grande desafio aí, talvez seja onde o professor venha a convergir, é que, na verdade, o ouro da startup, ela também passa pela compreensão daquilo que é intangível, né? Então, assim, o investidor, ele não só ele dita as regras pelo dinheiro, mas você também tem que pensar que como é que eu vou colocar isso sob a ótica de gestão de risco? É que se todo risco é negativa de objetivo, e que mesmo uma startup tem objetivos, ela tem que entregar valor, então uma startup que não mostra que de alguma forma ela conhece o seu espectro e ela conhece os seus riscos, né? E aí a gente tem a questão da conformidade, da compliance e de algumas noções que ainda que sejam adaptadas à planta da startup, ao modelo de negócio, mas de alguma forma elas precisam permear a gestão, isso faz com que você diminua o risco, consequentemente você facilita o atingimento dos objetivos, então o teu valuation se torna mais factível, você está entregando o valor prometido, então é muito mais fácil você atrair o ouro do investidor. Então é você entender que o teu ouro, para além da ideia e do teu super time, ele também está ligado a medidas que são intangíveis, que a priori não estão diretamente ligadas à ideia, mas que são posturas e rotinas que fazem sim com que o teu objetivo se torne até escalável de forma mais fácil, que o teu valor fique mais perceptível, e aí você entra nesse rol dos escolhidos, né? Então eu entendo que na questão do valor do ouro, o intangível aí também faz bastante diferença, e essas rotinas, por mais que elas possam parecer antipáticas e complexas num primeiro momento, elas estão diretamente alinhadas para o cara do mercado conseguir enxergar se o objetivo que você está colocando para ele, que você é capaz de atingir, de fato você o é. E isso é metodologia, né? Não é cabala. E isso tem que ser de alguma forma documentado, porque na hora de escolher para fazer o aporte, essas checagens são feitas, não são? Então, tem isso, né? Porque assim, você falou isso aí, eu lembro toda vez que o pessoal pensa que a gente é da Ordem da Fênix, né? Que a gente tem uma varinha, nós somos tudo né? Parceiro do Harry Potter, pega a varinha e como, né? Assim, Riscardio Leviosa, Compliance Leviosa, Finanças Leviosa, tudo fica voando, né? Dentro da empresa, que é a questão de conhecimento. E é engraçado que vocês estão falando de startup, me veio aqui agora. Em 2016, eu participei do evento do Sescom, em São Paulo, que era um evento sobre inovação. Aí o que eles me pediram? Para eu ir até lá falar sobre compliance. Né? Eu fui falar sobre compliance para contadores. Eram mais de 600 pessoas no auditório, a maioria de escritório de contabilidade. Bom, são empresas já constituídas, você imagina toda essa questão. E aí eu fui falar sobre compliance para eles, né? Que para eles seria uma inovação, porque nenhum deles tinha. Aí eu pedi para acender a luz do auditório e levantasse a mão quem tinha código de conduta e ética. 4 pessoas levantaram a mão. Falei, gente, se vocês não se atentarem para as mudanças que o mercado vai exigir de vocês, que até então vocês não precisam se preocupar, daqui a um tempo você não vai poder fornecer serviço para mais ninguém, porque vai vir todo um cabidal de cobrança, que estou falando de 2016, tá, Roberta? E a gente vê o que teve com essa mudança sobre anticorrupção, todo o processo de lavagem de dinheiro, o que os bancos estão fazendo, e aí toda essa mudança, e é engraçado porque assim, pô, mas você está falando de inovação em compliance para escritório de contabilidade, é porque nenhum deles tinha. A maioria deles não tem. E aí o cara tem que prestar serviço e não tem esse processo. Então você imagina uma pessoa que tem uma ideia, né, de abrir, por exemplo, teve um amigo meu que estava abrindo escritório de contabilidade, fazendo startup dele agora, em plena pandemia. Ele falou assim, cara, eu tive que abortar. Eu falei, lógico, meu filho, como que você vai fazer um negócio desse agora e com tanto escritório de contabilidade por aí, né? Então, às vezes, as ideias, elas são muito boas, né? Que nem você falou, né? As ideias são ótimas, são mara, né? Só que
a constituição desse processo, ela precisa de um pouquinho mais de carinho, até porque eu falei sobre o Shark Tank, né? Que às vezes a pessoa está assistindo aqui para ter uma ideia. Você também tem que saber quanto custa o seu negócio para oferecer uma parcela para alguém. Senão o cara fala assim, olha, eu te ofereço tanto, daqui a pouco o cara vira dono da sua empresa e você nem percebeu. Esse é o verdade. ponto. Eu pegando um gancho no que você falou das finanças, desse evento do Sescom, né? Esses dias eu compartilhei nos meus stories uma notícia do Wall Street Journal falando que o grande desafio da auditoria da atualidade agora é a auditoria das fintechs. E aí eu compartilhei essa notícia porque a gente está tocando um projeto de implementação de compliance PLD no sistema financeiro, e a gente escutou numa reunião esses dias, até por conta do vazamento de dados que aconteceu de um banco que é digital, muito famoso e muito conhecido. Sim. E que foi dito, esse banco é uma fintech pendurada no regulador, no Banco Central, porque ela não adere, mas de alguma forma ela já ganhou o mercado, e ao mesmo tempo ela não traz a segurança negocial suficiente. Então, ela, assim, é um produto aderente sem a segurança necessária. E aí isso chama atenção, isso é flanco para risco. E aí, grotesco. Hoje em dia, com essa questão... A palavra é grotesco, tá? A palavra é grotesco. Tá? A gente migrou de uma forma muito acelerada para o mobile, isso é reflexo da pandemia. Hoje a gente obrigatoriamente está digital, então tem uma série de transações que são acontecidas na internet, a revelia de práticas de controle. Por exemplo, tem gente vendendo pelo Instagram, mandando link de pagamento pelo direct, pelo WhatsApp. Hoje em dia se fala, muita gente migrou de forma muito abrupta para e-commerce. Tem muitas plataformas que não estão seguras para receberem e capilarizarem operações de crédito. A gente tem essa ebulição de criptomoedas. Então, assim, se o mundo está se tornando digital, e eu acho que a inovação ela é absolutamente incrível e surpreendente, como de fato ela tem que ser, mas, assim, ela precisa ser minimamente auditável. E isso é uma coisa que já é notícia, porque isso está chamando a atenção de regulador, e isso está chamando a atenção de quem tem o ouro também. Então, isso me traz algumas reflexões, e dentre elas que, se eu conseguir conjugar no tanto quanto possível, dentro do custo que eu possa absorver, né, o menor produto viável, algo minimamente seguro e regulável, eu já tenho aí um valor a oferecer. Agora, o que eu não posso fazer é simplesmente priorizar ou criar uma coisa dicotômica, né? Quer dizer, sempre a ideia e nada a regulação, porque a regulação me atrasa. Porque eu posso estar trazendo prejuízo também para o meu usuário. Eu acredito que essa situação que aconteceu com esse banco digital, ela é emblemática, né? O prejuízo ele não foi só de ordem financeira para o usuário, mas ele também foi reputacional, porque foram dados que vazaram, né? E aí a gente também entra numa outra seara, e aí não vou me prolongar falando sobre isso, que é outra live, que é a questão de que quando a gente fala de gestão de riscos, controles internos, vocês que são da área de finanças, surfam essa onda muito melhor que eu, um dos princípios, né, do COSO, dos controles internos, é a salvaguarda de ativos, e hoje os dados são ativos da organização. Até então, até anos atrás, old school, talvez isso não fosse uma questão tão relevante quanto é hoje, mas a verdade é que hoje, com essa aceleração digital, a gente está mobile, então os ativos digitais, eles ganham uma expressividade inegável, e mais do que isso, inadiável. Então, lidar com isso, mostrar que você consegue salvaguardar minimamente esse tipo de ativo, também é valor agregado para quem você está pensando seduzir, no meu ponto de vista, né? Não só o usuário, como também o investidor. Eu falei até com a Renata Baião na nossa gravação, que as empresas, até uma questão da proteção de dados, elas não sabem nem por quanto tempo guarda a informação. É verdade. Falta gestão de informação. Então, isso tudo é uma outra preocupação. Até você brincou que a gente pode até depois marcar uma outra live para falar sobre isso, que tem mais assunto, né? Mas, assim, dentro dessas questões, até porque o nosso tempo aqui
Voou, tá louco, nós nem falamos quase nada, eu tenho 14 perguntas para fazer para vocês ainda, né? Mas e assim, a Maê fez anotações, e quando ela faz isso, ela sempre traz inputs. Eu vou justamente chamar ela agora, porque assim, para ela aproveitar, pega as anotações do que você falou e faz a sua conclusão, Maê. Vou chamar de Maê, de tanta Roberta chamar, vou acabar chamando de Maê também. As suas anotações, coloquem ela à tona e já aproveita, dá aquele fechamento normal aqui para que as pessoas tenham uma noção e, óbvio, você tem dúvida, olha só, ó, vou dar uma dica de onde você procurar a Maê, tá bom? Olha lá, Boa. easilab.com.br. Ah, mas professor, eu estou com outras dúvidas a respeito, então você vai procurar o estudoestratégia.com.br. Professor, está difícil de achar, você me procura, eu acho as duas para vocês e te digo, não tem problema nenhum, tá? Maê, fica à vontade, agora você vai ficar sozinha, dá os seus pitacos. Estava ouvindo a Rê falar e imaginando que a vinda da LGPD com as sanções pode ser o novo Covid, né? Pode ser o novo filtro aí de muitas empresas e organizações, enfim. Não, meu fechamento é no sentido de deixar essa mensagem, né? O quanto é importante back to the basic, voltar para o básico, olhar planejamento estratégico como ele é, de fato, realmente é. Ele é a base para toda a parte orçamentária, para toda a parte de modelagem financeira, modelagem de custos, para entender onde tua empresa vai chegar lá na frente, para você poder apresentar isso para um investidor, para você apresentar isso para os seus sócios, para as suas equipes, enfim. Mapeamento de processos e entendimento de toda a tua cadeia de valor toda. Quanto mais mapeado tiver tudo isso, documentado enfim, é nesse momento que você vai encontrar os gaps do teu próprio processo e conseguir inovar, inclusive, dentro desses gaps. Fala de novo o que é mapeamento de processo. Repete, por favor, de novo isso. Mapeamento de processos. Isso veio como música nos meus ouvidos. Vai, por favor. O que eu preciso fazer mesmo? Mapeamento de processos, minha gente. Então, ó, voltar para o básico, fazer planejamento estratégico, né? Replicar isso para a tua situação orçamentária e previsão, né? De crescimento, enfim. Mapeamento de processos, entendimento de toda a tua cadeia de valor. No Fórum Econômico Mundial de 2019 foi falado muito em capitalismo consciente, onde no LMA Summit a gente já trouxe essa pauta, que não tem nada de lúdico, não tem nada de psicológico, isso é fato mesmo, e é gerar valor em toda a tua cadeia. E isso precisa de mapeamento de processos, precisa de entendimento de tudo, de todos. E isso também é um gatilho para fazer inovação. E não é inovação disruptiva, muitas vezes é um incremento, né, de novidade ali na gestão diária. O que mais que eu quero falar? Que as empresas que entendem bem o que é expectativa e o que é realidade vão se sair melhor nesse novo contexto. Que as coisas... Eu anotei várias coisas, gente. Ai, meu Deus do céu. Temos... Arrasa, vai. Pode falar, tranquila, o tempo é seu. Tá? Por hoje não existir crise de liquidez no mercado, isso eu escutei hoje do investidor anjo, que eu admiro muito, Marco Poli, lá de São Paulo, e ele trouxe essa lucidez, né, dessa crise não ser uma crise de liquidez, né, crise de corrida ao ouro, como a Roberta falou do ouro. Então, a posição de investidor em startup, ela continua, a grana que tem para investir em startup, ela continua lá. Então, brecou um pouquinho, todo mundo entendeu o macro, o que estava acontecendo no mercado, teve o filtro, né, de tirar aí quem não estava eficiente realmente da frente e quem está continuando, teve esse filtro, e o que está acontecendo é esse olhar mais dirigido para essas startups que desde sempre olham para gestão, cultura,
equipe, cadeia de valor, mapeamento de processo, gaps, melhoria contínua. Então, existe isso. Fundos estão se unindo para isso, investidores estão conversando mais uns com os outros, startups também estão fazendo isso. Então, assim, eu só vejo otimismo nesse novo normal. Ai, falei essa palavra que é horrível, novo normal. E, assim, mentor que não tiver com esse olhar voltado para isso tudo, muita coisa acontecendo agora, e essa dinâmica vai continuar sendo aquele mentor chantilizento, que é legal de ter perto, a gente dá umas risadas, tira umas fotos legal, só que não é aquele mentor que vai olhar na tua cara e dizer, ô, meu querido, pega essa tua ideia e, meu, agiliza isso aí, agiliza, porque eu preciso, ó, show me the money. Venha comigo com Faz-me Rir. E dados, né? Dados, análise de dados, inteligência de negócio, é sobre isso, esse novo momento, né? Essa palavra que você não quis falar, eu falei assim, como que a pessoa vai fazer um novo de uma coisa se ela não fez nem o velho novo? Então, tem umas coisas que, cara, sabe? É que nem outro dia eu ouvi uma pessoa, não, porque agora o compliance depois da pandemia, eu falei, não, compliance depois da pandemia é igual outro compliance, filho. Você tem que regras, assim, a diferença é que alguns modelos de negócio vão precisar se revisitar, mudar processo, mudar jeito. Mas desculpa, compliance é compliance antes da pandemia, durante a pandemia, né? Isso não serve para os nossos governantes, não é o assunto do momento, mas e pós-pandemia, né? Controle, essas coisas. Putz, mas é assim, que tem gente também, é isso que você falou, é o chantilizento, né? Que o cara vai lá, fala um monte de coisa, nossa, esse caso é maravilhoso, nunca implementou a porcaria em lugar nenhum, mas ele tem um discurso mara, né? E não funciona. Roberta, é a tua vez agora. E aproveitando a sua conclusão, eu quero que você fale sobre o seu canal do podcast lá, por favor. Nossa, eu ia falar agora. Eu leio mentes, filha. Eu tô lendo mentes. Meu Deus, estão vazando dados. Não, eu, nesse momento, não estou em compliance, ou então, sei lá, essa live não está. Desculpa, vamos lá. Mas eu conheço o meu eleitorado, eu sei o que o meu eleitorado faz. Eu posso não estar participando o tempo todo, porque eu não consigo acompanhar, mas que eu sei, eu sei. Mas então, eu vou falar do podcast, mas até ia falar, não de forma aleatória, não era jabá, mas porque ouvindo a Maê comentar, eu lembrei da gravação do episódio, nós fizemos semana passada, agora para contextualizar, o podcast é uma iniciativa junto a um coworking, o podcast se chama Supernova, então é possível você ouvir o Supernova no SoundCloud ou no Spotify, e o próximo episódio, que deve sair até o final de julho, já editado, vai ser upado para o canal, ele foi gravado com o José Cláudio Securato, que é amigo, inclusive, do professor Assi também, que foi sobre economia, no que o Securato chama de novo mundo, né? E quando a gente foi fazer o naming do episódio, nós fritamos, né, com o próprio Zé, e ele sugeriu economia transversal. E quando eu ouvia a Maê falando, eu me remeti a conversa que nós tivemos tanto no warm-up do episódio quanto na gravação, em que a gente disse o seguinte, né, que o velho mundo, ele é vertical. Aqui, trazendo a fala do próprio Securato, fazendo um spoiler do episódio que ficou incrível, eu desde já recomendo fortemente. Ele disse que o velho mundo, ele é vertical. Ele é hermético, ele é cheio de regras, ele é cheio de hierarquias, ele é estático, e ele é cheio de padrões, você tem templates para cumprir, né? E eu acho que isso, então, faz todo sentido com o que a gente estava falando sobre o old school, né? E o novo normal, o novo mundo, ele é horizontal, então ele é democrático por ser horizontal, ele é flexível, ele é criativo, ele é colaborativo, ele surpreende, ele ao mesmo tempo é arriscado. Falas aqui, repito, do Securato, para não me prevalecer de uma fala que é dele. E aí, quando ele fala em economia transversal, é justamente porque ele vê um gráfico
quase que cartesiano, em que o desafio do vertical e do horizontal é a convivência. Então, é que o horizontal chegue à miríade e assim o faça também o vertical. Então, assim, de alguma forma, como a gente disse que a old school tem que aprender com os jovens, com as startups, e as startups têm muito a aprender com o que é old school, então, na verdade, ao fim e ao cabo, a conclusão do nosso papo é a convivência, né? É você encontrar a sinergia, encontrar aquilo que é possível fazer de forma integrada, né? E essa convivência, ela vai ter que acontecer, né? E aí, fechando o raciocínio, quando você imagina o desenho dessa forma cartesiana, em que quem está muito aqui tem o desafio de chegar à metade, né, a transversalidade, e da mesma forma horizontal, você também não tem dificuldade de entender que quem não tem a maleabilidade para descer e aprender com os jovens, ou atração para aprender com os velhos, morre. Não tem força para subir e também não tem maleabilidade para descer com conforto sem lidar com a queda. A empresa que não tem maleabilidade, ela não consegue atingir esse eixo transversal sem amortecer. Ela vai cair. Então, eu acho que é muito coerente, fico pessoalmente feliz e positiva, surpresa positivamente, falei o palavrão. Saiu! Bora, sai. Surpresa positivamente de que a gente não tem absolutamente combinado nada dessa live, nenhum discurso. Eu jamais poderia pressupor que teria tanta coerência com um discurso que eu venho ouvindo e falando desde semana passada com pessoas diferentes. E aí, nesse grupo, com pessoas diferentes, a gente tem um tema, um trend topic, que a princípio não teria uma relação direta e a gente converge para esse desfecho. Então, significa, de alguma forma, que a gente está linear e que estamos todos na mesma página. Então, eu achei incrível. E feita esse parafraseio, e já homenageando, agradecendo desde já o Zé pela participação no podcast, eu agradeço a vocês pela oportunidade, pela parceria, e estou ansiosa para ver isso no YouTube, logo menos. Sim. Logo sai. E é interessante isso, até aproveitando, né? Porque, assim, para Maria Eugênia e para quem está assistindo a gente, foi engraçado que eu sou professor da Sampo há quase 10 anos, né? Eu tenho meus livros na Sampo, o de controles internos já tem 10 anos, saiu a 3ª edição ano passado, e graças a Deus estão entre os mais vendidos, né? Já fazem 10 anos, entre os 5 mais vendidos, eu só perco para os 3 primeiros que são da família Securato, né? Que é importante isso. Evidências. Evidências. Eu fui comprar um, estava esgotado, hein? Mas vou pode comprar me e vou procurar. mandar para vocês assinar. Então vou fazer Peraí, assim. Esse é o da Sampo. Eu não consigo. Gente, se CNN, eu não tenho coordenação. Peraí, Roberto, espera que eu vou te ajudar. Agora vai, que a tela está maior. Tá certo? Tá mais pro ladinho. Isso, agora foi. Esse aqui, gente. Ó, recomendo fortemente. Evidências, ele tá todo riscado. Esse é o livro da guerra. Esse aqui é o livro da guerra. Tá sempre por perto. Eu tô na sala, tá por perto. Então, vou aproveitar que nós estamos aqui, que a Mai falou isso, né? Tá aqui, ó. Quem quiser, vou botar aqui esse CNN aqui, ó. contato@maciconsultoria.com.br. Manda um e-mail, tá? Que a gente manda entregar onde você estiver, autografado e com desconto. Eu quero. Eu tenho aqui no meu estoque, às vezes a Roberta vê umas postagens minhas no Instagram com a prateleira cheia dos livros, porque eu tenho eles aqui, né? E é interessante, Roberto, que quando eu ofereci aquele livro, Compliance, Como Implementar, eu ofereci para a Sampo. Só que eles estavam no processo do LIT. Aí o Antoninho Marcos Trevisan descobriu do projeto, aí eu acabei publicando lá. E, Maê, pra você ter noção, o meu índice do livro original foi jogado no lixo, porque essa pessoa que está com a gente aqui, ela mudou todo o meu índice, tá?
deu toda uma sugestão e falou assim, eu falei assim, beleza. Até hoje ela não acredita que eu aceitei, entendeu? Porque ela acha que eu ia achar ruim, né? Então, é uma das coisas que eu adoro disso. Ela foi a mentora que chegou para ti e disse, esse teu livro... Eu transversalizei o livro. Vamos dar um jeito nele. Aí eu só devolvi o e-mail assim, Roberto, escolhe o que você quer escrever. Agora sim, né? Deu a ideia, agora resolve. Olha, eu quero agradecer demais a vocês duas por essa oportunidade, tá? Recomendo, gente, ó, Supernova no Spotify. Eu já tenho ele já no meu Spotify aqui, né? Eu lembro que a última que eu escutei foi sobre as questões do cosmos. Aí eu botei aqui para todo mundo ouvir, todo mundo ficou inteirado com os cosmos, né? Com as questões dos signos no WhatsApp, essa coisa toda, então, né? Foi muito legal. E aí o Zé Cláudio, né? Eu conheço ele há bastante tempo, porque eu queria justamente essa história. A Roberta falou assim: Assi, você tem contato, professor, né? Que ela não me chama de Assi, ela me chama só de professor. Professor, você tem o contato do Securato? Aí eu fui ver no meu celular, não tinha. Porque toda vez. Toda vez ele me liga. Ele me liga. Aí eu entrei no LinkedIn dele, né? José Cláudio Securato. Falei assim: oi, tudo bem? Ó, tô com um projeto para você gravar Gente, mas se eu soubesse que era isso, sim, eu também tinha feito. Desculpa, mas eu também, quando eu fui ver, eu também não tinha. Entendeu? Aí eu fiz, aí ele falou assim, como não tem? Aí ele me ligou, aí eu liguei para ele, falei, é que assim, né, chefe, você sempre me liga, não sou eu que te ligo. Então, né? Então aí eu coloquei e eu fiquei muito feliz, né, dele ter participado, né? Eu sei que ele participou, não vejo a hora de ouvir, então vou dar uma dica para todo mundo, né? Para poder, quando sair, a gente ajuda a divulgar isso aí para todo mundo. Ele é uma pessoa que criou uma ideia, que é o LIT, né? Eu tenho que agradecer muito a ele, porque assim, eu nunca vi tanta postagem minha no Instagram, no LinkedIn, com o povo fazendo os meus cursos que estão lá no LIT, que é o de controles internos, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro. As pessoas agradecendo esse grau de loucura, porque eu conversei comigo mesmo no curso, eu briguei comigo, você não tem noção, só quem assistiu vai saber o que aconteceu. Então, é uma coisa interessante, eu agradeço vocês demais, né? Então, ó, gente, quem quiser, a Maria Eugênia tá no Instagram, né? @Maria_Fácil. É Fátio ou Fácil? Fátio. Eu sabia que eu tinha falado errado, ela falou, vai me criticar depois, mas depois eu falo. É Fátio, né? É que nem quando as pessoas me chamam de Assis. Eu falo, Assis é só São Francisco, eu não tenho nada de santo, né? Mesmo trabalhando em compliance. Tem o LinkedIn dela, Maria Fátio, com 2 Cs. A doutora Roberta Volpato, tá? No Instagram, né? De vez em quando ela posta umas imagens de Floripa que dá um ódio mortal, porque eu sou de São Paulo, né? O máximo que eu vejo aqui é o Rio Pinheiros, né? O LinkedIn da Roberta também está aqui, né? Eu quero deixar uma coisa assim para todo mundo, né? E às vezes outro dia até a Regina aqui em casa falou assim, você fica chamando a Roberta? De Roberta é doutora Roberta. Eu falei assim, não, ela é doutora Roberta para os clientes dela, para o processo. Comigo, eu só não chamo ela de filha, que aí o pessoal fala assim, isso é nepotismo. Não é nepotismo. Eu só adotei né? Gente, eu quero deixar registrado, eu não sabia que eu tinha tantos homônimos. Sim. Foi muito difícil fazer um Instagram, Roberta Volpato, sem esbarrar nas minhas várias homônimas, sim, que estão na mesma dimensão que eu, pelo visto. Não sei se no mesmo continente, provavelmente não. E sobrou isso aí. Então, assim, é meio clichêzento botar o doutora na frente, né? Muito a minha cara. Mas é o que temos, tá? Só para registrar. Beleza, eu quero agradecer vocês demais, tá? Gente, sigam essas meninas, que eu posso chamar de menina, porque como a Maria Eugênia, a Maê se chamou de old school, então eu sou, sei lá, Matusalém school, né? Dentro da linha, se for por a linha de idade, eu estou lascado, mas foi muito bom estar aqui com vocês, agradeço demais, tá? Essa oportunidade. Eu espero que a gente possa falar de mais outras coisas, que eu acho que a gente pode. Vamos
prolongar essas questões, para trazer esses assuntos, para mostrar para as pessoas que a gente não tem esse canal só para falar sobre a questão de compliance, só de governança, e tem outras coisas nesse universo que precisam ser tratadas, as pessoas têm que saber aonde nos procurar, tá bom? Você segura aqui um pouquinho, que a gente vai só encerrar, tá bom? Que eu tenho que colocar aqui a imagem, né? Porque esse é o processo que funciona. Aqui dentro, deixa eu arrumar aqui, né? Gente, esse aqui foi mais um Marcos Assi Convida. Tivemos aqui a Maria Eugênia Fátio, ok? Né? A Roberta Volpato Hanoff, né? Eu acho que tomara que eu tenha acertado a pronúncia, senão daqui a pouco eu tomo um WhatsApp na testa. Foi muito bom estar com vocês, agradeço demais. Agora entra o meu momento, né, youtuber. Se você gostou, dê o seu curtir, dê o seu like, né? Quer saber mais? Coloca aí com a gente. Esse é um canal para levar conhecimento para todas as pessoas. A gente vem sempre de uma maneira simples, didática, e essas meninas deram um show, né? Por isso que eu já gosto, a Roberta já estava fazendo parte aqui, agora botei a Maê também, agora tenho mais uma filha adotiva aí para cuidar dessa parte de startup, para ver se eu acerto, para que um dia ela não fale, como ela falou aqui, vou até botar na tela, o teu negócio é, uma coisa linda, né? Tá muito bom isso, hein? Muito bom, gente, obrigado, um beijo. Gente, a gente se vê por aí, semana que vem tem mais novidade, ó, não esqueçam, pode seguir a gente. Tchau, Beijo para todo gente. mundo. Beijo!